Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos continuar falando sobre as propriedades do nosso concreto fresco. E dessa vez nós vamos falar sobre o adensamento. Durante as últimas 3 aulas nós falamos bastante sobre adensamento de maneira indireta, né? Nós falamos que nós tínhamos que vibrar muito bem o concreto para tirar o ar, para fazer com que ele percorra toda a armadura. Nós falamos também que se adensar demais nós temos um problema. Então nós já falamos bastante sobre adensamento, que eu acredito que por esse motivo vocês já estão bem familiarizados, sabe? Então vamos só, esse vídeo aqui é um vídeo para reforçar e citar alguns outros métodos diferentes que você consegue fazer esse adensamento, certo? Então vai ser um vídeo rápido. Adensamento, pessoal, o que é? Adensamento é basicamente você retirar o ar do seu concreto. Você ir lá vibrar ele de uma maneira que saia boa parte do ar que está dentro do seu concreto, sem com que você vibre tanto que a sua brita adense, que ela desça e fique toda na parte de baixo do seu concreto, né? Então, por exemplo, se você vibrar demais um pilar, quando você desformar o pilar, você vai ver que na parte de cima tem cimento e água e na parte de baixo brita e areia, certo? Então, você tem esse adensamento tem um certo cuidado. Você tem que vibrar, mas não pode vibrar demais. Então, você tem que tomar um cuidado. Normalmente, como que o pessoal trata esse tipo de... Como é que você vibra, né? Você aluga ou compra o aparelho vibrador, né? Tem vibradores de diversos tamanhos, diversos modelos, diversas fontes de energia. Na obra que eu estou trabalhando, no momento, nós estamos optando por vibrador de 35 milímetros, né? Que o mangote 35 milímetros, porque ele é um vibrador elétrico, ele vibra muito bem. E no dia de concretagens muito pesadas, nós, além desses vibradores elétricos, nós também usamos vibradores a gasolina. Porque é o seguinte, ó, quando você vai montar a sua concretagem, né? Agora já falando da parte prática. Vamos supor, você está com uma obra, você vai executar a sua obra. Quando você vai fazer a sua concretagem, você tem que ter muitos planos trabalhando ao mesmo tempo para que tudo dê certo. E esses planos, muitas vezes, eles têm uma chance grande de dar errado. Porque você está fazendo uma concretagem que, quando você vê de perto, você observa, é uma coisa bruta. Então, por exemplo, o vibrador toma muita pancada, ele está exposto a calor, a um certo de fatores que pode estragar ele durante a concretagem. Você pode ter, por exemplo, além dele quebrar, vamos supor assim, que uma coisa que acontece bastante no Brasil, pelo menos aqui na minha região acontece bastante, a energia acabar. E todos os seus vibradores são elétricos. Então, assim, você tem que ter plano B para tudo que você vai fazer durante a concretagem. Porque você está falando de muito dinheiro envolvido numa concretagem, né? Se você vai concretar, sei lá, 10 caminhões, você está falando de coisa de 18, 19, 20 mil reais com 10 caminhões. Na última concretagem que eu participei agora, que nós montamos, foi uma concretagem de 23 caminhões. Concreto 45. 2 mil reais, 2.100 reais cada caminhão. Então nós estamos falando ali de um pouco mais de 45 mil reais, certo? Então é muito dinheiro. Então você tem que ter planos B para que nada dê errado. E essa parte dos vibradores de adensamento é uma parte extremamente importante para a resistência. Então você tem que ter um plano B aqui. Então o que eu recomendo para vocês é o seguinte. Primeira coisa, dias antes da sua concretagem, verifique os vibradores que você tem na obra e ver se eles estão funcionando, certo? Você vai verificar se estão funcionando bonitinho, tudo organizadinho. Se tiver tudo funcionando, ok. Por dia da concretagem, você precisa de ter vibradores pelo menos de 2 fontes de energia diferentes. Lá na obra que eu trabalho, a gente está usando fonte elétrica e fonte a gasolina. Nós temos esses 2 tipos de vibradores que a gente aluga. 2 tipos de vibradores, elétrico e gasolina. Porque se acabar a energia, nós temos o vibrador a gasolina. E a gente toca o barco com ele. Então é uma concretagem grande, que a gente tem 2 vibradores elétricos e uma gasolina. Pessoal, por que eu tenho 3 vibradores? Eu só uso 2. Mais que 2 vibradores, você tem que ter uma obra de um volume muito grande para você usar mais 2 vibradores. Por que então que eu uso 3? Pessoal, o vibrador a gasolina, eu uso ele só por emergência. Eu alugo ele, mas ele fica lá no almoxarifado guardadinho. Ele só serve como plano B. É um desprendimento lá de uma diária de 3 dias de 120 reais para eu ter um plano B. E durante a concretagem eu fico usando apenas o vibrador elétrico. Se der problema eu busco a gasolina. Eu vou lá no almoxarifado e trago a gasolina. Então durante a concretagem eu fico lá brincando só com os 2 vibradores a eletricidade. Por quê? Porque o vibrador da eletricidade, pessoal, ele é muito leve. E concretagem, você cansa demais seus funcionários. Então, você tem um desprendimento físico dos seus funcionários muito grande durante uma concretagem. Então, se você fazer sua concretagem toda com vibrador a gasolina, porque aquele trem não quebra de jeito nenhum, é complicado porque seus funcionários vão aguentar 2 horas de concretagem e vão estar morrendo.
Sendo que normalmente a concretagem é umas 6, 7 horas concretando. E aí, como é que você faz? Você vai ter um bom desempenho por 2 horas dos seus funcionários, depois você vai ter um desempenho completamente baixo dos seus funcionários, que vai resultar em uma concretagem de má qualidade. Então, quando você vai adensar, além de pensar no plano de 2 vibradores de energias diferentes, você também tem que pensar em qual o desprendimento da parte física dos seus funcionários. Então, ó, vai montar um plano de concretagem, primeira coisa que você vai pensar, tá, eu preciso de vibradores de pelo menos 2 fontes diferentes de energia. Então, eu vou pegar uma gasolina e uma eletricidade, certo? Minha concretagem vai ser uma concretagem de várias horas. Então, eu tenho que montar a minha equipe com os equipamentos certos para que eles aguentem todo esse período concretando. E concretar é um negócio muito, mas muito pesado. Desprende muita energia dos funcionários. Todo mundo sai morto da concretagem. Então, vocês têm que ter esse cuidado de embolar a concretagem desse jeito. Então, pessoal, eu não falei tanto específico. Em relação ao adensamento, né? Eu tinha começado a falar. Quando você vai adensar, uma dica bacana que você pode orientar seus funcionários é o seguinte: jogou o vibrador dentro do concreto, conta de 1 a 3. 1, 2, 3, tira o vibrador. Esses 3 segundos, ele funciona em 95% dos casos. Só se você tiver um concreto muito viscoso mesmo, para você deixar um pouco mais. Mas normalmente 3 segundos está excelente. Você consegue vibrar muito bem com 3 segundos. Então, pessoal, esse vídeo aqui, pelo mais que o tema seja adensamento, e eu falei muito pouco sobre adensamento, porque nos últimos 3 vídeos eu estou falando de adensamento. Estou falando, e esse vídeo aqui seria um vídeo específico de adensamento. E eu queria aproveitar, já que nós estamos falando há muito tempo sobre adensamento aqui nessa nossa série, para falar umas partes mais técnicas da execução, de uns cuidados que às vezes você não dá atenção, que na prática faz muita diferença. Essas coisas que eu estou falando para vocês, se não fosse realmente muito importante tomar esse cuidado, eu não estaria falando para vocês. São situações complicadas. Na minha última concretagem, nós perdemos um dos vibradores elétricos, né? Ele parou de funcionar, então por sorte nós tínhamos o outro vibrador, já pensando no plano B, a gasolina no almoxarifado. Nós fomos lá, pegamos e continuamos a concretagem tranquilo. Foi a concretagem de 7 horas de concreto sem parar. Então o pessoal estava muito cansado por conta do vibrador a gasolina. Então o pessoal estava exausto. Eu comecei a alternar os meus serventes, o meu pessoal, para conseguir terminar essa concretagem. Então existem esses cuidados na parte de execução que você tem que ter, que desprende muito de recurso financeiro, físico do pessoal durante a concretagem. Então, pessoal, vocês têm que ter atenção a toda essa parte. Vocês não precisam só calcular um prédio. Vocês têm que saber como executá-lo da melhor maneira possível, certo? Então, adensamento, eu aproveitei esse vídeo só pra gente dar um panorama geral de execução. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los no próximo vídeo e até mais.